Fala pessoal, o Esporte Goiás começando e hoje, sexta-feira, ontem à noite, o Sampaio Corrêa jogou em casa contra o Guarani e foi garfado. Nós aqui do Esporte Goiás vamos debater bastante o lance de possível impedimento que o VAR, e o pior de tudo é que foi o VAR quem sinalizou o lance de impedimento e não houve impedimento. A linha, inclusive, estava até meio torta ali, meio na diagonal, mas já Tadeu Nunes não vai medir palavras aqui para descrever esse lance. O Motoclube de São Luís joga amanhã no estádio Nilzinho Santos contra o CRB. E olha, um jogo muito difícil, mas com o apoio da torcida e o trabalho que vem sendo feito no Motoclube sob o comando do técnico Marcinho Guerreiro, tem sim a possibilidade de fazer um bom resultado em casa, até porque tem que fazer o resultado logo no Nilzinho Santos para depender e tentar jogar com o regulamento fora de casa. O CRB é um time muito forte, muito qualificado, não à toa está na Série B. E mais tarde, ele mesmo, o técnico Marcinho Guerreiro, vai estar aqui com a gente conversando sobre essa partida, esse seu retorno ao Motoclube e como traçar essa estratégia para poder avançar de fase na pré-Copa do Nordeste e entrar na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2022. Tudo isso logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E a torcida ficou revoltada com a marcação do VAR, jogadores totalmente desanimados e chateados também com a arbitragem de VAR, inclusive o presidente Sérgio Frota, porque não à toa, tem sim motivo para isso, e a gente vai ver agora na matéria de Mariane Dias. O primeiro tempo foi arrastado, mas teve lá seus momentos de emoção. Sampaio e Guarani não estavam muito inspirados, mas mesmo assim os dois lados tiveram chances. Júlio César, Todinho e Bidu levaram perigo pelo Guarani em chutes de longe. Já do lado do Sampaio, as principais tentativas eram em bolas cruzadas. Nilson Júnior quase marcou após um escanteio e aos 35 minutos Ciel chegou a marcar de cabeça, depois de cruzamento de Luiz Gustavo, mas a felicidade do Sampaio durou pouco. O gol foi anulado pelo VAR por impedimento do lateral no início da jogada. Já no segundo tempo, o jogo ganhou um ritmo melhor, com ambas as equipes imprimindo mais velocidade nas jogadas e criando oportunidades. Foi assim até os 18 minutos, quando Luiz Gustavo do Sampaio fez pênalti em Alan Victor. Após outra checagem do VAR, Bidu converteu e marcou para o Bugre. O Sampaio, com um a menos, se desmanchou. Chegou algumas vezes no ataque, porém com raras oportunidades de se chegar perto do perigo. Nada conseguiu fazer para reverter o placar. Fim de jogo, Sampaio 0, Guarani 1. Sampaio e Guarani voltam a campo na próxima quinta-feira, dia 4. A Bolívia Querida visita o CRB no Rei Pelé às 21h30. E mais cedo, às 19h, o Bugre recebe o Vasco no Brinco de Ouro. E vocês conseguiram ver pelas imagens, que assim, o impedimento que foi dado ali, sinalizado pelo VAR, poderia não ter sido nem contestado pelo VAR, porque o próprio bandeirinha não sinalizou o impedimento e a linha da marcação da grande área estava bem destacada, mostrando Tadeu Nunes, que não estava impedido, e o Sampaio Corrêa foi garfado ontem à noite dentro de casa. Bom dia, Gaudencio, bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, o Sampaio Corrêa foi muito prejudicado dentro de campo. Agora, resta saber o que a diretoria do Sampaio vai fazer em relação a isso. Talvez vai mudar resultado, isso não vai mudar. Mas precisa levar uma representação contra o Eduardo Tomás de Aquino Valadão. Esse rapaz aí para São Luís, pelo que mostra a imagem, se puder colocar novamente essa imagem aí do impedimento, foi ridículo o que ele fez em São Luís. Ele fez única e exclusivamente para prejudicar o Sampaio. Você tem prova que você está falando? Meu irmão, tem prova melhor do que essa imagem que o cara fez? Ou o cara é doente, ou o cara é vesgo, o cara tem algum problema de vista, porque a linha de impedimento, a vermelha, é de traça correta.
e a Azul ele traça do outro lado. É brincadeira o que aconteceu no Sampaio. E haja vista que não é a primeira vez que o Sampaio é prejudicado dentro de casa ou em outros jogos. Se voltar lá, a imagem é melhor ainda. Então o Sampaio Corrêa precisa tomar alguma providência. Olha só a linha azul. Ela consegue... Essa imagem aí a gente é perfeita. A linha da grande área mostra, dá referência que o corpo do defensor do Guarani ele está inclinado para dentro da grande área. E quando o Pimentinha, acho que é o Pimentinha que recebe lá, ele está rigorosamente em cima da linha. E o Bandeirinha acertou em não marcar. Não, e o Bandeirinha acertou. E mesmo depois do lance, ele deu o gol, ele validou o gol, porque não houve impedimento. Aí a gente fica até onde entra a incompetência do árbitro, desse Eduardo Tomás de Aquino Valadão, ou até onde entra a má-fé desse cidadão. Eu estou em dúvida. Eu não acredito que um ser humano ele é tão incapaz, mas para ser maldoso e para ser de má-fé, eu posso até acreditar que sim. Então o Sampaio Corrêa precisa entrar com uma representação na CBF. Esse camarada aí tem que passar no mínimo uns 30 anos fora da arbitragem brasileira. Outro lance que teve a interferência do VAR foi o pênalti que o Luiz Gustavo fez, né, a favor do Guarani, e realmente foi muito pênalti. Infelizmente o Luiz Gustavo vem, né, cometendo esses lances faltosos que culminam em pênalti, inclusive em gols do adversário de algumas situações. Assim, é o último defensor, acho que foi o recurso que ele tentou usar ali, mas foi muito pênalti, então não é nem questionável. Vamos ver o que os atores principais dessa partida falaram, né? O Pimentinha, extremamente chateado e falando sobre o baixo rendimento do time. Agora tem que falar pouco, né? A gente já vem caindo bastante aí nos jogos. Acho que hoje a gente teve o controle do jogo, numa desatenção que tivemos, só teve um pênalti. E vai rever depois. Mas é trabalhar, porque só assim a gente vai conseguir sair dessa situação que está incomodando todos nós. Eu acho que a gente ainda tem 6 jogos para ganhar 2, para poder não correr nenhum tipo de risco. Eu acho que a gente agora ligar o alerta mesmo, acho que é trabalhar mais, focar mais. Eu acho que tem jogo difícil contra o CRB já. Mas mais uma vez, cara, a gente vê a arbitragem aí, eu tô cansado de falar disso. Um lance ali de impedimento do nosso gol que ninguém entendeu, botou um zoom. Acho que não existe isso aí, acho que é... Aí depois contra nós, toda hora vai no VAR, toda hora vê, amarela nosso time todo. Então é complicado, mas não é culpa do juiz, acho que a culpa é toda nossa, é erguer a cabeça e sair dessa situação o mais rápido possível. Obrigado, Jota. A gente consegue ver, né, toda a insatisfação do Pimentinha e também o grito da torcida, a torcida muito chateada, não só com a arbitragem, mas também com mais uma derrota do Sampaio Corrêa em casa. E agora falando com o Daniel Paulista pelo lado do Guarani, né, o time que saiu vencedor do Estádio Castelão. Mas essa vitória ela não é minha, ela é de todos, ela é do Guarani, que fez uma partida hoje em termos de dedicação, de empenho, da maneira como tínhamos que jogar esse jogo, porque não é fácil vir vencer o Sampaio aqui dentro do seu estádio, pela condição do gramado, pela condição do clima, umidade, todas as dificuldades que são envolvidas aqui numa partida como essa. E nós entendemos que era o momento de fazer uma mudança, não só na questão de nome da escalação, como você disse, mas numa questão da maneira de jogar. De ter 3 homens por dentro de marcação, de ter um sistema de marcação mais seguro, de dar uma segurança maior, principalmente no meio de campo, onde a equipe do Sampaio sempre foi muito forte, principalmente para não deixar que as bolas chegassem com mais liberdade aos seus atacantes, principalmente ao Pimentinha do seu lado esquerdo. E praticamente durante quase toda a partida a gente conseguiu neutralizar esse ponto. É lógico que algumas horas a bola acabou chegando, mas o Bidu se apresentou muito bem no sistema de marcação em cima do atacante deles. O técnico do Guarani ele conseguiu fazer uma leitura perfeita do Sampaio Corrêa e não à toa conseguiu neutralizar algumas situações. Tadeu, o meio de campo que ele elogia tanto do Sampaio Corrêa ontem não funcionou tão bem assim de forma ofensiva. A gente viu que no primeiro tempo o Sampaio Corrêa tentou mais o jogo, saiu mais para buscar o resultado, mas aí no segundo tempo vem aquela queda, né, técnica e física que a gente vem comentando do Sampaio Corrêa e mais uma vez o time conseguiu se sobressair na segunda etapa em cima do Sampaio Corrêa. Até mesmo porque ele congestionou o meio de campo, né? Ele colocou 3 homens de marcação para essa bola não chegar muito limpa para o Pimentinha, para o Ronei pelos lados dos campos. E quando essa bola conseguia chegar, o Pimentinha conseguia receber essa bola, a marcação já estava dobrada. Por isso que sobressaiu muito o Nilson Júnior, né? Ele tentou fazer muitas ligações diretas e até com certa qualidade, que ele tem uma qualidade, e aqui vale ressaltar, mesmo o Sampaio perdendo o jogo, o Nilson Júnior fez uma grande partida ali, para mim foi o destaque no setor defensivo
do próprio Sampaio Corrêa, mas o Daniel ele conseguiu congestionar o meio de campo e não deu espaço ali para o Nadson criar, e o próprio Ferreira também, que entra como elemento surpresa. Então ele fechou a casinha, achou um gol, conseguiu fazer o gol numa escapada, num contra-ataque, que foi pênalti mesmo, a expulsão também foi correta. Mas agora, voltando à fala do Pimentinha, nós falamos do Daniel. Quando o Pimentinha fala que a culpa não é do juiz, é dos jogadores, nesse jogo sim, a culpa é da arbitragem, porque o Sampaio faz 1-0 e ia obrigar o Guarani a se abrir mais, ia obrigar o Guarani a tirar um homem de marcação no meio de campo. Aí sim, o meio de campo do Sampaio teria mais essa vantagem, teria mais tranquilidade para jogar e assim, quem sabe, chegaria num 2-0, 3-0. Então a arbitragem influenciou na derrota 100% do Sampaio Corrêa nesse jogo passado. Vamos aqui rapidinho da tabela de classificação da Série B atualizada, ver a situação do Sampaio Corrêa, que ainda permanece com seus 40 pontos, há mais ou menos 5 rodadas, não consegue vencer ou empatar suas partidas e pode perder ainda 2 colocações. O Guarani foi a 49 pontos, sexto colocado, ainda briga pelo acesso, é o sonho do acesso ali do Guarani, está bem perto disso, né? A apenas 4 pontos ali do G4, que é o Goiás, o quarto colocado da fase de classificação. Já o Sampaio Corrêa caiu para a 12ª colocação com 40 pontos e ainda pode perder algumas posições dependendo do restante e do desenrolar da rodada. E agora é ligar o secador em casa e torcer para os seus adversários não conseguirem vencer, como o próprio Operário e o Cruzeiro, que ainda tem partidas marcadas para o final de semana. Vamos só um rápido intervalo e na volta, Marcinho Guerreiro e o jogo de amanhã. Moto Clube versus CRB, o jogo que vai para São Luís, porque o Moto precisa sim da sua torcida, do seu torcedor dentro de campo para empurrar, para tentar conseguir um bom resultado lá no estádio Neuzinho Santos. Pessoal, dá uma boa tarde especial agora aqui para o técnico Marcinho Guerreiro, que aceitou o nosso convite e veio aqui conversar com a gente, porque amanhã, Marcinho, é um desafio muito grande contra o time de Série B, o CRB, mas eu já venho falando aqui com o Tadeu há um bom tempo que o Motoclube costuma se superar e mostrar muito futebol em partidas decisivas. E você veio mais uma vez pegando uma batata quente ali na mão, né? Já numa pré-fase de Copa do Nordeste, numa situação meio conturbada, e aceitou mais uma vez o desafio de comandar o Motoclube de São Luís e como que vai, né, esse projeto para essa pré-Copa do Nordeste e para o jogo de amanhã. Sem dúvida. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Gal, Tadeu. É um prazer estar aqui com vocês. É verdade, a gente está nesse desafio de novo, né? A gente teve um jogo contra o América de Natal, que a gente conseguiu passar, né? Mérito aos jogadores também, porque estão de parabéns, porque toda a situação que a gente vive hoje, que o Moto vive hoje, eles conseguiram superar e conseguimos a classificação. Mas hoje é uma situação mais diferente, você vai pegar um CRB, praticamente, ou é o favorito, né? Até porque está numa Série B, estrutura, parte financeira, né? E está brigando para subir para a Série A, mas assim, é como eu falei para os nossos atletas, né? A gente também tem o nosso valor, o Moto também é um time de camisa, é um time grande, temos jogadores que também já jogou em time grande, né? Jogadores cascudos, e assim, treinamos bem durante a semana, agora é esperar a hora do jogo para a gente fazer um grande jogo. Tadeu. Marcinho, boa tarde, seja bem-vindo. Como você falou, a nossa opinião, quem analisa futebol, quem sabe que o CRB ele é favorito por tudo aquilo que falou. Mas o Moto tem a tradição, o Moto também tem um peso da sua camisa, tem o seu valor e diante da torcida. A torcida hoje é fundamental para o Moto conseguir um grande resultado e sair com uma vitória? Sem dúvida, Tadeu. A gente sabe que a torcida do Moto, eu fui jogador do Moto, né? E esses jogadores que estão lá sabem, né, que a torcida do Moto é uma torcida fiel, que sempre vai ao estádio, sempre vai apoiar. E como eu falei ontem, né, a gente teve uma conversa com os atletas antes do treino e falei para eles, né, enquanto a gente estiver correndo e tiver raça dentro de campo, a torcida vai apoiar. Até porque eu conheço, né, a torcida do Moto, eu sei que amanhã também ela vai chegar com força lá para nos ajudar esses jogadores, incentivar eles, para a gente fazer um jogo, um grande jogo e um jogo competitivo para a gente sair com um grande resultado. A gente tem aqui a provável escalação do CRB, né, que vai entrar amanhã jogando contra o Motoclube. Se tiver, já pode colocar aqui na tela para a gente dar uma analisada, né? Essa foi a escalação em que o CRB já veio jogando algumas partidas e provavelmente é a que vai jogar amanhã contra o Motoclube, né? A gente vai ter o Diego Silva no gol, o Gum e o Caetano, Claudinei e Reginaldo como seus laterais, Roman, Pablo, Jean, Patrick armando o jogo, Diego Torres, Jajá e Nicolas Careca. E ontem a gente exibiu aqui uma entrevista do Nicolas Careca, né? Que ele vem falando que ele não está numa boa fase, não está marcando muitos gols, mas que quer encerrar isso agora na pré-Copa do Nordeste. A nossa torcida é para continuar, né, nessa fase de seca do atacante, porque ele é uma camisa 9 e vive de gols, Marcinho. Sem dúvida, eu conheço, né, um atacante grande, canhoto também.
Mas agora não vai dar para ele não. A gente vai ter que fazer por onde. A gente também armamos uma estratégia. A gente sabe que o nosso grupo é um grupo reduzido. Então, assim, a gente não sabe qual é o time que vem. A gente sabe que é o CRB, como eu falei para os atletas, não sabe se é reserva, se é os titulares. Mas, assim, a gente vai enfrentar o CRB. Então, a gente tem que se preparar para o CRB. Mas, assim, é uma equipe de qualidade, como eu venho falando. Mas, assim, durante a semana a gente também trabalhou muito, né, para diminuir os erros que a gente ainda teve contra o América de Natal, ajustar algumas situações para a gente errar menos no jogo e conseguir um grande resultado. Sobre o CRB, se for essa formação, o Marcinho também sabe que o Marcinho também está se especializando em vir apagar incêndio. Não é a primeira vez que vem para o Moto para essa situação, já passou pelo Sampaio Corrêa, pelo próprio Imperatriz, e eu torço muito, Marcinho, que você tenha sucesso, conquista essa vaga na Copa do Nordeste, e se por acaso não vier essa classificação, que o Moto tenha, essa nova diretoria do Moto tenha o planejamento e mantenha você até no final do ano, porque nós sabemos que o planejamento bem feito que vai trazer o resultado para o clube. Então, essa diretoria que está chegando ainda aqui, a gente costuma dizer que não vai ter experiência, é uma diretoria nova, é uma diretoria que não tem experiência do futebol. Haja vista que alguns comentários já foram feitos, tanto em roda de jogador como na imprensa, que não soa bem para o clube. Então, essas pessoas que estão querendo, almejando a vaga de presidente, aí eu vou distornar um pouco da pergunta que eu queria te fazer, mas é importante, essas pessoas que querem assumir o Moto Clube, tenham cuidado com o que vão falar. Não vão falar bobagem, porque o futebol, qualquer palavra mal colocada, vai servir de desânimo, vai trazer problemas para dentro do time de futebol. Aí quem vai ter que conciliar, quem vai ter que apagar esse incêndio é o treinador. Então, o diretor, o presidente que vier, o trabalho dele é assumir a parte administrativa do campo, não se meter na parte dentro do campo. É para isso que existe uma comissão técnica e todo o seu staff. Esse é o recado que eu queria dar para os pretendentes a assumir a presidência do Moto Clube. Mas, como eu vinha falando, o time do CRB ele é um time experiente e quando eles estão sem a bola, eles costumam marcar em 2 linhas de 4 e deixa o Jajá e o Nicolas lá na frente, principalmente o Jajá para fazer um corredor. E por outro lado, assim, você também você tem uma qualidade, você é muito forte quando você consegue formatar a sua equipe ali no setor defensivo. Esse recado também já é dado para os jogadores? Sem dúvida, né? A gente vem acompanhando o CRB, eles jogam 2 linhas de 4 com esses 2 na frente. A gente sabe da qualidade deles, também a gente vem priorizando principalmente a parte defensiva, porque a gente sabe que ali, se você não tomar gol, a gente tem um ataque muito bom, tem um ataque de qualidade, a gente com certeza vai fazer gols, né? Mas assim, a gente sabe da qualidade do CRB, a gente sabe também das nossas qualidades. Eu sempre falo para os atletas, né? Eu aprendi muito isso com o finado Rui, você trabalhou com a gente lá, então assim, do outro lado a gente sabe que tem um time de qualidade, mas a gente também não pode passar as coisas mostrar que tem um monstro do outro lado e que não tem, né? E a nossa equipe tem uma equipe de qualidade e a gente trabalhar, como a gente vem trabalhando durante a semana, para fazer um grande jogo. Ô Marcinho, no primeiro jogo contra o América, que foi o primeiro jogo que você assumiu já nessa pré-Copa do Nordeste, você tinha uma dificuldade principalmente no setor que você é mais forte, que é na zaga, né? Não tinha os zagueiros suficientes, com lesões, em suspensão ainda. Usou o Rodrigo Barreto, né, que fez um bom primeiro tempo, mas a parte de ritmo de jogo pesa muito para o atleta. Depois fez uma improvisação com o Codó. Para esse jogo já tem, né, mais zagueiros disponíveis de função, de ofício. Já facilita um pouco em formatar esse teu esquema defensivo, que é um dos fortes, né, do Marcinho Guerreiro, para então buscar um ataque? Sem dúvida, né? A gente sabe que o Kevin está voltando, o Hulk saiu, né, por suspensão, o Wander vai entrar no lugar dele. Assim, a gente trabalha muito, somente essa parte defensiva ali, onde a gente chama ali na meia-lua a zona vermelha, onde a maioria dos gols sai, né, 70% dos gols sai. Então, assim, a gente teve pouco tempo, né, mas esse pouco tempo que a gente teve para trabalhar a parte defensiva, a gente conseguiu, mais na parte tática, parando, né, e colocando, né, as situações para os jogadores ali da parte defensiva. Eu creio que vamos errar menos nessa partida e com certeza fazer um grande jogo. Só mudando um pouco de assunto agora do jogo de amanhã, né, aquela Uniãozinho Santos, o Marcinho Guerreiro ele tem uma identificação muito grande, não só como jogador, mas também como técnico do Motoclube. O que o Tadeu falou foi muito bem dito, que assim, ele já está sendo especialista em resolver os problemas do Motoclube em qualquer tipo de situação que precise de um técnico que consiga fazer a gestão do clube, porque ele consegue ter os jogadores na sua mão, até mesmo na hora de formar o elenco. Você consegue montar um elenco tipicamente maranhense, que são pessoas que você confia. Essa tua experiência como técnico do Motoclube, como ex-jogador do Motoclube, te capacitam para assumir qualquer outro desafio além do Motoclube? A gente sabe que você fez história também em outros clubes, como o próprio Imperatriz, tirou o Imperatriz de sufoco, o próprio Juventude, teve um projeto muito bem feito agora no Juventude, infelizmente o resultado não veio, né, com uma desclassificação com uma certa antecedência, mas no Motoclube, assim, parece que muda, né, muda a situação. Sem dúvida. A gente teve alguns trabalhos bons, né? Subimos o Imperatriz da D para C,
né? Outros trabalham também fora, no River, no 13. Mas assim, a gente sempre está aqui, está pronto, né? Alguns conselheiros me ligaram, o Luiz Carlos me ligou nessa situação. Talvez nenhum outro treinador queria vir nessa situação, mas é como eu sempre falo, eu devo gratidão à instituição Motoclube, né? E alguns conselheiros, então assim, por isso que a gente voltou novamente, né, para o moto, né? Eu disse um sim, que eu vejo a situação hoje do moto é um pouco complicada. Alguns jogadores que estão ali, a gente ainda levou no começo do ano, né? Outros jogadores a gente já trabalhou, até jogamos junto. Sim. Então essa é a realidade. E eu costumo falar sempre, né? Você pode ter todos os cursos da UEFA, da licença da CBF, mas se você não tiver gestão de grupo, então sim, não adianta. Você pode ter tudo que tiver, leitura de jogo, trabalho de campo, se não tiver gestão de grupo, as coisas não vão. Em cima dessa gestão de grupo, dessa confiabilidade que o atleta do moto, os atletas do moto têm com você, você recuperou a alegria, a autoestima do... Não que ele tivesse perdido nesse ano, não, mas o Henrique já não queria mais continuar no moto. A sua vinda para o moto foi também determinante para a permanência do Henrique? Sem dúvida, né? É um jogador que começou ali, né? Eu estava no moto em 2013, eu e o Kleber Pereira, e ele chegou lá, né? A gente estava na 2ª divisão do Maranhense. Alguns jogadores que estão ali também, que queriam sair, né? E quando souberam que eu ia chegar, já me ligaram e a gente conversou, falamos da importância. São jogos televisionados, um jogo que você faça, você pode ir para um outro clube maior, né? Então assim, esses jogadores a gente tem o maior carinho, alguns jogadores sim, né? E graças a Deus as coisas estão correndo bem e a felicidade chegou lá no moto. Marcinho, eu quero te agradecer muito a vinda aqui ao Esporte Goiás. Amanhã é um jogo muito difícil. E antes da gente se despedir, eu queria que você terminasse, né, se despedindo, mas assim, mandando uma mensagem para a torcida, né, para quem torce, eu tenho aquela simpatia com o Motoclube, porque amanhã é o último jogo, inclusive, do ano no Nilson Santos. E sair com uma vitória, com um bom resultado, seria muito legal. Sem dúvida, né? Primeiramente eu quero parabenizar, né, o programa também, a vocês, o Tadeu, a você, Gal. E com certeza, a gente chamar a torcida do Moto, para comparecer amanhã no estádio, incentivar como ela sempre fez, porque esses jogadores merecem, né? Estão de parabéns, mas assim, amanhã a torcida fazer uma grande festa, lotar o estádio Nilson Santos para a gente fazer um grande jogo. Então, pessoal, é isso. O Esporte Goiás vai ficando hoje por aqui. Na segunda estamos de volta com tudo o que aconteceu entre Motoclube e CRB no Nilson Santos, além de todos os outros esportes que estão, sim, em atividade no final de semana. Boa tarde, Tadeu. Até segunda. A gente vai se encontrar no jogo lá no sábado no Nilson Santos. Marcinho, que tenha uma excelente partida, que o Motoclube consiga vencer dentro de casa, mostrando mais uma vez a força da sua camisa.